Vamos lá. No mundo, durante o Covid, nós tivemos vários problemas de produção de cadeia. Pedaço da China parou, aí sumiu o chip, aí depois o navio não vinha, aí sumiu gasolina, pô, você tinha um carro, mas não tinha um vidro. Então, essa falha nessa produção dessa sequência criou uma pequena inflação, que foi a inflação que a gente viu de problema de bens. Não tinha um bem completo, o carro usado explodiu o preço, porque você não conseguia ter bem completo de todos os produtos. Isso, mas uma demanda muito reprimida devido a todos nós passarmos um ano, a quase um ano e meio dentro de casa, ajudou a poluir a inflação de serviços. Será que esse seria o momento de discutir para os próximos 2 ou 3 anos, não só o Banco Central Brasileiro, como o BCE, como o Fed, como o Banco do Japão, um pouco isso, mas o BCE, Reino Unido, Brasil, um novo modo de pensar a meta de inflação, do tipo, será que essa meta de inflação tão baixa, que se era desenhada antes de Covid, ainda precisa ter agora, porque aí você tem que jogar juros para muito alto, pode causar recessão. Como pensar a meta de inflação de Brasil e desses países nesse mundo pós-Covid? Joia, obrigado. Então, eu acho que, primeiro, sobre a sua descrição do processo inflacionário e pandemia, puxa, eu concordo, eu vou poder no máximo me esforçar para discordar de pequenas coisinhas, se oferta ou demanda, se realmente teve um negócio desse chip ter sido oferta e cadê esse produto, mas em termos gerais, uma concordância muito grande com a sua descrição. Primeiro, uma explosão da inflação de bens, a gente ficou em casa e não podia consumir serviços, todo mundo consumiu bens, e daí teve uma demanda imensa por bens duráveis, automóvel, e daí as cadeias de oferta não conseguiam suprir isso, e daí primeiro teve uma inflação de bens super alta, e daí com a abertura da economia, fim da pandemia, reverte tudo, e daí você tem uma puxada imensa para a inflação de serviços e uma poupança que foi criada durante a pandemia que permite que você saia consumindo serviços num ritmo enlouquecido, e você tem números, principalmente nos Estados Unidos, onde a gente tem dados super bons, daí você tem uns dados sobre o setor hoteleiro que são realmente inacreditáveis, a demanda que está acontecendo nesse setor, que é o pós-pandemia mesmo, é a festa de você poder finalmente viajar. E daí inflação, bumba, dá uma inflação, tudo jóia. Agora, isso daí é uma concordância imensa. Daí você fala, puxa, isso daí implica que eu tenho que repensar no nível da meta. E daí eu falo, o nível... Então, eu acho que tem algumas discussões que estão se misturando. Então, o nível da meta é uma situação de estabilidade daqui até o infinito, né? Você fala assim, tenho que pensar num nível que é um nível correto de inflação. Esse é o pensamento da meta. Depois a gente pode pensar, puxa, a transição de agora até chegar na meta, que parece mais ser essa a sua provocação. Isso. Então o nível da meta, que é o nível infinito, você fala, puxa, isso não tem a ver com uma coisa temporária, que é a pandemia, tem a ver com eu pensar qual é o ótimo perpétuo, né? Um ótimo de estado estacionário da coisa, qual é a distorção que a inflação causa, quanto que é o problema de eu ter uma meta muito baixa e de repente eu ter que baixar os juros e chegar nos juros em zero, nos Estados Unidos não poder baixar mais, qual é o problema de a inflação ficar incorporada nas pessoas, todo mundo ficar preocupado com a inflação e isso daí gerar uma distorção. Então são essas discussões, e daí esses números apontam para alguma coisa. Antes de ter esse problema de juros muito baixos nos Estados Unidos, se acreditava em 2, e agora tem uma discussão super legítima, que eu compro bem a história, fala, com essa história de secular stagnation, do juros real americano ter ficado super baixo, 2 de inflação parece ser muito baixo, porque você bate no zero, né? Você está numa recessão, você bate no zero e não consegue estimular mais a economia, porque não existe juros real, juros nominal negativo.
pouquinho negativo você consegue, mas você começar juros nominal super negativo, você tira o dinheiro do banco e pronto. Então é muito difícil operar com juros nominal negativo e você quer ter uma margem de queda de juros, então você tem que ter uma inflação um pouco maior nos Estados Unidos, já que o juro real ficou muito baixo. No Brasil, essa discussão é até meio estranha, porque o juro real aqui nunca caiu de verdade, né? E agora está subindo, então não tem tanto esse argumento, mas é um argumento super legal. Então, minha leitura, só para pular para a parte acho que te interessa mais, acho que faz algum sentido discutir meta nos Estados Unidos um pouco maior. Brasil não tem muita simpatia por isso daí não, já que o argumento que é usado para lá não se aplica aqui. E aqui a gente já está com 3, né? Se a gente fosse pensar nos Estados Unidos, vamos levar de 2 para 3 a meta, uma coisa assim, daí fica igual. Tá? Mas tudo bem, uma discussão. Outra coisa que é a sua provocação não estou falando de meta, mas eu estou falando da transição de eu chegar de uma inflação alta até chegar de volta para a meta. E essa transição, qual é o tempo correto, né, de eu fazer isso daí? Se eu fizer muito rápido, acaba tendo um custo alto em termos de produto, de ter uma recessão muito braba. Se eu fizer muito lento, acaba tendo um custo de deixar a inflação alta muito tempo. E daí qual é o tempo ótimo de fazer as coisas? É super difícil saber, né, de abordar seriamente quanto é isso. Na prática, o que os bancos centrais fazem pelo mundo é falar, puxa, eu vou fazer a convergência de inflação ser só daqui a 3 anos, em média, né? Essa é a média, sei lá, pega um banco da Inglaterra, ou mesmo o Banco do Chile, fala, e é mais ou menos isso que eles fizeram, né? Não, tô olhando... a inflação daqui a 2, 3 anos, ela tem que estar convergindo para a meta, essa é a atitude deles. No Brasil, o caso, eu diria que seria feito para encurtar esse prazo, porque a inflação no Brasil tem esse comportamento de nervoso, de estar na memória das pessoas, e se você não combate a inflação, ela fica... né, entrincheirada na sociedade, já está isso daí, né? Ela vai para a expectativa de inflação de longo prazo, e daí fica um negócio entrincheirado, você fala, tem inflação, tudo desesperado, você nunca mais vai conseguir controlar, e gera um processo meio que se autoalimenta e é super custoso para a sociedade. Então, se lá está correto, sei lá, 2 anos e meio, 3, aqui tem que ser menos que isso daqui, porque tem esse processo de se tornar, né, preso na sociedade a inflação pela cultura e por ter vivido inflação alta há pouco tempo atrás. O que o Banco Central faz? Então ele manteve o horizonte dele de convergência para a meta, é esse que ele tem olhado, que é uns 18 meses para frente, né? Então todas as comunicações do Banco Central, ele fala, puxa, agora eu estou olhando para a inflação do terceiro trimestre de 2024. No próximo Copom, ele vai estar olhando para a inflação de 24, tá? Então a gente está aqui. Vai estar em abril, maio de 23, ele vai estar já mirando lá em dezembro de 24. É um prazo longo, tá? Então eu diria que não rola mesmo essa daí de falar, puxa, estão exigindo uma convergência louca, tá? Então... parece que não parece estar muito errado, não, tá? Pode estar errado, a gente pode questionar um mês para lá, para cá, mas não é óbvio para mim que tem um problema aí acontecendo.